Tô me achando, né? Tô me achando a Pocahontas, né? A filha do chefe. Vocês viram ele? Iniciamos hoje com o chefe porratão, não é? Nossa, ele que vai fazer o seminário pra nós hoje, gente. Vocês viram como que é bonito? Nossa, mãe, bem afeiçoado, né, o chefe? Ele vai fazer para nós hoje esse encontro virtual sobre a história da sua própria filha, a Pocahontas. Vou dar um spoiler, pode? Não dou conta. Gente, todas as histórias que nós estudamos, essa é a única verídica. Aconteceu realmente a Pocahontas. É uma índia que existiu lá nos Estados Unidos e essa história é sua em homenagem. É claro que aos adendos, né, gente? Todo mundo que conta um conto, aumenta um ponto, né? Mas hoje é uma noite muito especial. Vou falar por quê. Nós estamos fechando um ciclo, né? Gente, é maravilhoso, não é? 31 encontros, vocês viram todos? Não? Ficou algum sem ver? Acessa aí então no YouTube, tem uma playlist, Era Uma Vez para Adultos. Tá tudo lá registrado, só você assistir. A hora que você quiser compartilhar também com os amigos, né? Mas assim, esse ciclo se fechando com as histórias, né? Hoje a Pocahontas, mas ainda tem a semana que vem o encontro com meu netinho Ellison, né, gente? De despedida, vai ser maravilhoso, não vai? Ser esse momento, assim, de interiorização, né, que fala. De gratidão também por mais um ciclo fechado. Então vamos lá para a nossa historinha de hoje, né? Pocahontas. Era o tempo das caravelas, quando a princesa Pocahontas nasceu. A indiazinha, na juventude, era inteligente, brincalhona e aventureira. O seu pai, o chefe Porratã, do povo Alconguinho, percebendo isso, sempre lhe contava lindas histórias. Os alconguinos eram guerreiros, mas respeitavam as florestas, os animais e principalmente o vento, que podia soprar tempos bons ou ruins, mas nunca esquecia de trazer a esperança. Um dia, o pai de Pocahontas lhe falou sobre os problemas de ser um chefe importante. Sabe, Pocahontas, as pessoas agem conforme manda o coração, mas um chefe como eu só pode agir de acordo com as tradições do povo. A menina ficou curiosa e perguntou: mas por que, papai? As duas coisas não andam juntas? Infelizmente não, minha filha, disse ele tristemente. Muitas vezes o chefe é forçado a agir contra o que manda o seu coração. E essa foi uma lição que Pocahontas nunca esqueceu. Nesse mesmo dia, um informante veio correndo dizer que estava acontecendo uma coisa muito importante. Eu vi 3 canoas tão grandes no mar que pareciam ilhas. Estão vindo para a praia, disse ele. Os índios nunca tinham visto navios e nem homens brancos. Aquilo os deixou curiosos e foram ver pela primeira vez os homens e suas poderosas armas e navios. Era tudo diferente para eles. Os homens brancos derrubavam árvores e construíam casas com instrumentos nunca vistos, como martelos e serrotes. Mas mesmo com toda a inteligência, eles não conseguiam plantar a própria comida. Durante meses, os homens viveram assim, apenas do que podiam caçar, pois as colheitas eram muito ruins. Um dia, Pocahontas viu o capitão John Smith e o governador Ratcliffe discutirem na floresta. Vamos avançar sobre as terras dos índios,
são mais férteis, disse o governador. Não, falou John Smith. Acho que os índios têm muito a nos ensinar. Será? O governador não ouviu e mandou que derrubassem a floresta próxima à aldeia. Os indígenas estavam muito ofendidos. Quem é que não ficava, né? Pois os homens brancos desrespeitavam a natureza que eles tanto amavam e decidiram atacar o acampamento deles. No entanto, as armas de fogo eram muito poderosas e os índios não podiam se defender. Foi a primeira derrota da vida de Powhatan. Um dia, John Smith subiu o rio para fazer mapas da região. À noite, enquanto dormia, os índios atacaram de surpresa e o capturaram. Levado para a aldeia, Pocahontas reconheceu como sendo o mesmo homem que defendiam as terras dos índios. O chefe Powhatan havia reunido os mais velhos índios e, depois de muito discutir, decidiram que o invasor deveria morrer. Deus do céu! No entanto, o chefe não queria matar John Smith, pois sabia que ele era valioso e, se fosse morto, poderia trazer mais guerra e ruína. O chefe, porém, devia agir conforme a tradição e decidiu executar John Smith ao amanhecer. A princesa Pocahontas sabia que John Smith era inocente e também que seu pai não queria vê-lo morto. Ela então resolveu usar uma antiga tradição do seu povo. Ao amanhecer, quando John Smith seria morto, Pocahontas veio a seu pai e lhe disse: eu reivindico a vida deste homem. Todos os outros índios ficaram espantados. Há muito tempo não se usava essa lei. Alguns protestaram e não queriam aceitar. Se matarem esse homem, terão de me matar também, disse Pocahontas, muito corajosa. Corajosa mesmo, né, gente? Finalmente, depois de várias discussões, os índios decidiram poupar a vida de John Smith. Agora a vida dele pertencia a Pocahontas. O inglês e a Índia ficaram amigos. Ela aprendeu muita coisa sobre os ingleses, seu modo de vida e sua língua. E ele aprendeu que os ingleses aravam a terra de modo errado. Para garantir a paz entre os algonquinos e os ingleses, Pocahontas foi morar na cidade de Jamestown com uma família de religiosos. Nem sei se fala assim o nome da cidade, viu, gente? Foi aí que a jovem índia entendeu a cultura dos homens brancos e se converteu à sua religião. É preciso tratar bem o solo, ensinou Pocahontas. A água deve ser do rio e bem limpa. As plantas, todas elas, devem ser respeitadas para nos dar o alimento que queremos. Esse incrível respeito pela natureza e pelas pessoas fascinou John Rolfe, que a pediu em casamento. Gente, nessa viagem ela conheceu John Rolfe, que assim, aprendeu com ela essas coisinhas tudinho. Ele começou a ter aulas com ela, né? Pocahontas aceitou se casar com John Rolfe porque ele a respeitava muito. Além disso, o seu casamento faria com que os homens brancos passassem a fazer parte da família dos algonquinos, selando a paz entre esses dois povos. Seu pai, o grande chefe Powhatan, fez questão de participar da cerimônia de casamento. Pocahontas passou também a se chamar Rebecca Rolfe. No final, ela disse a seu pai: hoje estou agindo de acordo com a tradição, mas muito mais de acordo com meu coração, meu pai, disse ela, lembrando-se das lições do seu pai como chefe Powhatan.
O casamento de Rolfe com Pocahontas foi tão comentado no mundo afora que o próprio rei James da Inglaterra quis conhecê-la. Que chique, hein, gente? Assim, em um belo dia de maio, eles partiram em uma caravela em direção a Londres. Pocahontas conheceu a glória de ser uma princesa índia da América e ser reconhecida pela corte do rei James na Inglaterra. Pocahontas significa brincalhona e talvez por isso mesmo sempre tinha uma solução pacífica para tudo. A jovem princesa Pocahontas jamais será esquecida enquanto existir a América. Nossa, gente, que história bonita, né, da Pocahontas? Vocês ficaram meio perdidos na história? Tem hora que fica, né, parece? Que ela vai com John Smith, né, depois casa com o Rolfe, né? Essa história infantil às vezes resume as coisas, né? Mas o importante é o contexto, né? Todo o contexto da história e principalmente aquilo que a gente vai aprender com o chefe da tribo, né? O Powhatan, que vai falar para nós. Mas antes, você sabe, né? A música do filme, gente, essa música assim, maravilhosa. A Aline Charrad vai cantar, acompanhada do Lucas Felipe. Nós vamos acompanhar tudinho. E depois nós vamos direitinho para o seminário para poder finalizar esses nossos encontros com as histórias do Era Uma Vez para Adultos. Se você ainda não adquiriu, dá tempo de você comprar o livro do meu netinho, Ajudando a Fraternidade Sem Fronteiras, a divulgação do Espiritismo. Acesse o link aí no chat ao vivo e na descrição do vídeo. Fica tudo com Deus e até mais, Josetinho! Se eu não te encontrasse, nem sentisse este amor, eu jamais iria supor que a vida é o maior bem. Se eu jamais te visse, desde o dia em que eu vi, não veria que você é o que faltava em mim. Onde há tanta falsidade e terror no ar, eu só vejo a verdade ao olhar o seu olhar. E eu quero agradecer, tantas coisas me fez ver e o destino quis que eu te encontrasse. Se eu não te encontrasse, nem sentisse este amor, eu jamais iria supor que a vida é o maior bem. E eu quero agradecer, tantas coisas me fez ver e o destino quis que eu te encontrasse. O nosso amor tem grande emoção e o medo causa destruição, mas ouça o coração que tem razão, tem razão. Quero agradecer, tantas coisas me fez ver. Ouça o coração que tem a razão e o destino quis que eu te encontrasse.
noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao nosso seminário virtual, o seminário em torno do livro Era uma Vez para Adultos. Eu sou o cacique Porratã, pai de Pocahontas, e é uma alegria podermos estar juntos para as reflexões em torno da história da minha filha. Conforme disse agora há pouco a vovó Luzia, esse é o nosso último encontro, é o último seminário em torno das histórias, mas a semana que vem ainda temos um encontro com o autor, o Ellerson Santos. E você é o nosso convidado especial. Pocahontas é a única história desse livro Era uma Vez para Adultos que se trata de uma narrativa real. Pocahontas, a minha filha, realmente existiu. Ela nasceu por volta de 1595 e viveu até março de 1617. Ela se casou com o inglês John Rolfe e sua vida deu margens a muitas lendas. Tudo que se sabe sobre ela foi transmitido de geração a geração de forma oral. Não havia nada escrito sobre Pocahontas. E a sua história, por isso mesma, ela se torna muitas vezes controversa. Mas a sua vida, ao mesmo tempo, se transformou num mito muito romântico, numa história que envolve muitos corações, principalmente nos séculos que seguiram a sua morte. E esse mito foi traduzido por Walt Disney, que em um filme chamado Novo Mundo conta a história de Pocahontas, conta a minha história de Powhatan, logicamente com muitos fatos fictícios, cuja história sempre permite que se faça isso, mas mantendo a essência daquilo que é real. Então hoje nós vamos tentar compreender um pouco a respeito dessa história, o que ela nos traz de elucidação para o nosso dia a dia. Nas esferas sublimes do mundo espiritual, uma assembleia foi realizada com a presença de espíritos altamente evoluídos, e entre eles a figura incomparável de Jesus de Nazaré. Nessa reunião, o mestre por excelência expunha as suas preocupações em relação à mensagem do seu evangelho. Ela se encontrava perdida no seio de muitos corações que estavam encarnados, principalmente no velho continente, desvirtuando toda aquela proposta profunda, a essência do evangelho, que é de paz, que é de amor, que traz para todos nós profundas lições e norteamentos. E nesta reunião estava presente Eliu, o governador espiritual de Portugal, que começou a ponderar com Jesus a respeito de algumas terras virgens, desconhecidas, que poderiam ser muito úteis nos esforços da implantação da mensagem divina nos corações de todos aqueles que se encontravam na terra. E Jesus, ele aceita então o convite de Eliu
para conhecer aquelas terras e, acompanhando o benfeitor, eles foram sobrevoando aquelas regiões, quando a regular distância se podia ver aquelas terras que de longe parecia ter o formato de um coração. E Jesus, naquele instante, ele transplanta para ali a árvore do seu evangelho. Eram as terras do cruzeiro que seriam abençoadas por Jesus como o coração do mundo e a pátria do evangelho. Segundo Jesus, seria utilizado no povoamento daquela região o elemento muito simples da terra. Depois seria somado o elemento português, que traria as expressões do trabalho, e mais tarde a contribuição da humildade oriunda do solo africano. Os índios brasileiros faziam parte do projeto arquitetado por Jesus, que envolvia todo o continente americano. Eram povos que ali viviam, que tinham vontade de conhecer a vida, conhecer o mundo, de alargar o conhecimento, porque eram seres ainda muito incipientes. O terreno do coração ainda se encontrava baldio, mas preparado para poder receber a semente da mensagem divina. Os índios dispunham de uma inocência de criança. Não tinham maldade, não conheciam a realidade do mundo, traziam conceitos muito rudimentares a respeito da existência. Ali, eles adoravam ao Deus Sol, a deusa Lua, as árvores, os animais. Viviam para a sua sobrevivência, na busca daqueles prazeres instintivos do comer, dormir, fazer sexo. Utilizavam da caça, da pesca para a sobrevivência. Não tinham ambições e traziam na alma sedenta o aprendizado, o desejo de poder aprender cada vez mais. Poderíamos dizer que eles eram simples e ignorantes. E com sabedoria, Jesus decidiu transplantar esta árvore, a árvore do seu evangelho, para esse local onde nunca havia sido falado a respeito da sua mensagem. Mais tarde, os estudiosos do comportamento humano puderam constatar algo muito interessante a respeito disso. Todas as vezes que nós não temos ideias pré-concebidas, que as nossas opiniões ainda não estão formadas, que as experiências ainda não aconteceram em um determinado setor ou situação da nossa vida, a aprendizagem ela se torna muito mais eficaz do que a pessoa que já é detentora de algum conhecimento ou de algum contato com aquela informação. Então vamos dar um exemplo bem atual. Uma pessoa que quer se tornar um motorista, um condutor de veículo. Se por acaso ela tem aulas com seus familiares, com amigos, para aprender a dirigir antes de adentrar uma autoescola, uma escola especializada para esse tipo de serviço, com um profissional, com certeza, essa pessoa que quer se tornar motorista, ela chegará com alguns vícios de direção. Porque
aprendeu ou desenvolveu a técnica com pessoas inabilitadas para ensinar. Por mais que um amigo familiar tenha carinho, queira ensinar, e a pessoa consiga inclusive dirigir, ela não vai ter as mesmas orientações que são dadas por um profissional da área que é treinado para isso. Então, quando nós não dispomos de nenhum conhecimento em relação a determinado assunto, nós ficamos mais abertos e aptos ao aprendizado que poderá chegar de maneira correta ao nosso coração. E foi justamente isso que aconteceu quando a árvore do Evangelho foi transplantada para cá, para as terras do Cruzeiro, porque favoreceu que os índios que viviam no Brasil não tinham ainda aquela mensagem desperta dentro do coração e da mente. É muito importante que nós possamos valorizar a cultura indígena. Os índios sempre ofereceram um grande legado para a humanidade. E é muito importante lembrar que no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito Humberto de Campos, ou Irmão X, o mestre, o Meigo Rabi, ele exalta o índio como um elemento de simplicidade. Então, que a memória dos índios, que a nossa memória da nossa cultura seja sempre lembrada e valorizada. É claro que, naturalmente, nos dias atuais, as comunidades indígenas, com algumas exceções, é claro, se desenvolveram. Hoje adaptaram-se, inclusive, à tecnologia, ao modus vivendi do homem branco, mas naquela época, com certeza, ainda traziam a alma pura e simples, marcada pela inocência. Nessa reunião e nessas referências que Jesus trazia sobre as terras do Cruzeiro, além do índio, o elemento da simplicidade, Jesus também se referiu ao homem branco. Os homens brancos também tiveram um papel preponderante na história da humanidade. Embora há muito tempo, durante muitas décadas, o homem branco tenha pensado que era melhor do que os outros por causa do tom da sua pele, e tendo convicção disso, tomou atitudes muito equivocadas. Então não era tão melhor assim. Porque se fosse melhor, não tomava estes caminhos menos felizes. Os homens brancos, muitos se perderam em atitudes mesquinhas, maliciosas, gerando ao seu entorno muitas dores e muitos sofrimentos. O homem branco, por exemplo, foi responsável por escravizar a raça negra. Trouxe o negro numa condição de subjugado, tornando-o escravo, acreditando-se também ser portador da verdade religiosa. Empreendeu durante 10 séculos consecutivos guerras sangrentas, como as cruzadas, a Inquisição, gerando tantos ódios, tantas intolerâncias. O homem branco empreendeu uma guerra sanguinária pelo fato de desejar criar uma raça pura. Muitas dores e muitos sofrimentos foram trazidos pelo europeu de pele branca, pertencente à raça ariana.
No entanto, a espiritualidade no livro Era Uma Vez para Adultos, analisando a história da minha filha Pocahontas, vai dizer que o homem branco também se levantou de forma positiva. Realizou muitas atitudes, fez muitas coisas que ficou marcada na história. Atitudes heróicas, amorosas, que acabaram inclusive cedendo lugar às atrocidades do passado. Simão Pedro, no seu evangelho, ele chegou a afirmar que o amor cobre a multidão de pecados. Então, o homem branco contribuiu em larga escala para o avanço de diversas vacinas e medicamentos, combateu muitas enfermidades. Homem branco, esse mesmo que escravizou o negro, também entendeu o valor do negro e que ele merecia a liberdade, tendo os mesmos direitos, porque a cor da pele não influencia em absolutamente em nada no nosso caráter, assinando uma lei que pudesse libertá-lo. Trabalhou pela implantação da paz. Esse mesmo homem branco que se levantou tantas vezes para guerras e conflitos, tentou apaziguar. Então, Jesus escolhe também um homem branco para poder criar uma nova pátria. E escolheu as terras de Portugal, que na época era a nação mais pobre da Europa e que trazia em si o símbolo do trabalho, do destemor, da vontade de progredir. Então, o homem branco também participou dessas movimentações junto ao coração de Jesus para a implantação da sua árvore do Evangelho nas terras do Cruzeiro. Nós vamos percebendo com essas mensagens, com esses esclarecimentos dados pelos benfeitores espirituais, que precisamos aprender a não fazer distinções. No caso específico do que nós estamos analisando aqui nessa noite, distinção de raças. Porque todos nós temos os nossos valores. E juntos nós haveremos de construir uma nação mais justa, onde nos abraçaremos em uma confraternização independente da nossa raça. Isso nos faz recordar um texto do Antigo Testamento que se encontra no livro de Isaías, que diz que o lobo conviverá com o cordeiro e o leopardo repousará junto ao cabrito. O bezerro, o leão e o novilho gordo se alimentarão juntos pelo campo, e uma criança os guiará. A vaca e o urso pastarão no mesmo campo, seus filhotes dormirão lado a lado, e o leão comerá palha com o boi. Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos. E estes se converterão, suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará sua espada contra outra nação, e nem será necessário que se preparem para batalhas. É um texto poético, um texto profético, um texto que nos faz realmente meditar sobre a nossa postura no nosso dia a dia, na construção de um mundo melhor. Pocahontas, a história da minha filha, oferece para todos nós
um manancial de conhecimento, de análises. E todas as vezes que nós favorecemos a nossa mente com a luz do entendimento, isso nos permite tomar decisões mais acertadas, decisões importantes na nossa vida. E há algo muito interessante. Logo no princípio da história, os nossos internautas vão se lembrar da história contada pela vovó Luzia, mostrou um diálogo meu com a minha filha, logo no princípio das reflexões que foram trazidas. Existem muitas situações que o tempo ele não nos permite esperar. Nós precisamos tomar atitudes rápidas, não dispomos naquele instante de tempo para poder meditar, pesar os prós e os contras, avaliar os aspectos positivos e negativos da situação. Nós precisamos aprender com essas vivências. O médico, por exemplo, quando está fazendo uma cirurgia e ocorre uma hemorragia, ocorre um problema que não estava sendo esperado durante a cirurgia, ele não pode pensar muito, tem que agir para resolver o problema, senão o indivíduo ele morre. Então, na nossa vida, muitas vezes existem situações que não há como nós pensarmos, nós meditarmos muito. É aquele instante que precisa ser dada a resposta ou precisa ter atitude. E eu, como líder da tribo, pai de Pocahontas, trouxe para a minha filha um ensinamento que me foi passado de geração a geração. Os meus pais me ensinaram, os pais deles ensinaram a eles, como realmente uma lição de vida. Era algo que eu acreditava. E eu disse para ela que nós não devemos tomar decisões com o coração, mas necessitamos sim fazer as coisas ou as nossas escolhas com base nas tradições. Não devemos tomar decisões com o coração, mas necessitamos sim fazer as nossas escolhas com base nas tradições. E a Índia, ela, embora muito jovem, trazia conceitos bem diferenciados a respeito da vida e inclusive deste assunto. E ela começou a ponderar comigo naquela conversa, naquele diálogo tão amistoso entre pai e filha, que se não havia possibilidade de utilizar dos dois caminhos, se as nossas decisões não poderiam ser tomadas com racionalidade, com cautela, mas também envolvendo sentimentos, seguindo as tradições para poder alcançar o seu objetivo. Ou seja, uma união de diversos fatores para a tomada de decisões. E eu, chefe da tribo, um homem vivido, tentava demonstrar para minha filha que o mais importante na nossa existência é tomarmos decisões racionais, para que nós não nos arrependamos depois, que às vezes os sentimentos nos atrapalham a fazer essas escolhas. E ela insiste comigo na postura do que ela acreditava. Então, no transcorrer da história, a todo instante, os personagens eles são convidados a se utilizarem do livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, para a tomada de decisões. E Pocahontas, de forma muito inteligente, ela vai aprendendo a lidar com essas circunstâncias, principalmente aquelas em que as decisões precisam ser tomadas rapidamente.
E ela busca então conciliar e até mesmo solucionar os problemas, utilizando a razão, utilizando o sentimento e utilizando também as tradições. Então ela tentou me mostrar, por meio das suas atitudes, que eu conseguiria, nas minhas ações, pautado ora no sentimento, ora no coração, ora nas tradições, dar condução às soluções dos problemas. Que eu não deveria ficar engessado apenas uma postura, seguir as tradições, a razão e ponto final, mas abrir a mente para que, através da reflexão, pudesse ser tomado decisões mais acertadas, escolhas mais direcionadas. E ela nos mostrou isso, não só a mim, como também toda a nossa tribo dos alconguinhos. Ela mostra isso quando vai salvar a vida de John Smith, o homem branco que havia chegado nas nossas terras para poder explorá-la. Ele era um servidor, havia o seu patrão, que era o comandante de tudo, mas nós prendemos John Smith e ele ficou como culpado. E nossa tribo, numa reunião que nós fizemos, pelas tradições, então decidimos que ele deveria morrer. E Pocahontas, ela tenta explicar a todos nós, aos seus pares indígenas, que John, ele não havia invadido as nossas terras, que havia sido uma decisão do governador, do seu patrão, porque ela havia presenciado, inclusive, o diálogo entre eles, ela havia assistido no meio da mata, e ela pôde perceber que John Smith estava defendendo os índios. Mas os conselheiros e eu mesmo não abri mão da tradição e ele deveria ser morto. Então, quando ele ia ser morto na nossa tribo, todos estavam reunidos, surge a minha filha, surge Pocahontas, que utilizou-se de uma antiga tradição que há muito tempo não havia sido usada para salvar a vida daquele homem inocente. Então ela grita em alta voz: eu reivindico a vida deste homem. E se matarem este homem, terão de me matar também. Então ela mostra neste instante que é possível nós usarmos as tradições com sentimento. Porque ela também usa do seu sentimento. Ela percebe a inocência do homem, ela luta por ele, ela quer de todas as formas auxiliá-lo. E isso abriu campo para que ela pudesse estreitar ainda mais os laços com o homem branco, com John Smith, porque ele ficou sob a responsabilidade dela. A vida dele ficou sob a responsabilidade dela. E eles estreitaram tantos laços que Pocahontas, ela foi viver um tempo em Londres. E foi ali em Londres que ela pôde conhecer o grande amor da sua vida, John Rolfe. Com ele se casou e, seguindo o seu coração, prosseguiu o seu caminho. Então nós vamos notar que Pocahontas, durante o transcorrer da história, ela vai utilizando vários momentos do seu livre-arbítrio e escolhendo, ora pela razão, ora pelo sentimento, ora pelas tradições do nosso povo. E ela se transforma na princesa índia das Américas, demonstrando a mim, que sou seu pai, que é possível encontrar o equilíbrio nas nossas decisões, as decisões importantes que nós precisamos tomar.
é essencial que nós consigamos tomar as decisões certas, doando aquilo que nós temos de melhor. Então a história da minha filha, ela vai abrindo espaço para muitas reflexões, para que nós consigamos perceber muitas movimentações na nossa vida que nós podemos inclusive modificar. A espiritualidade, no livro Era uma Vez para Adultos, também nos convida a refletir sobre o nosso planeta, na diversidade que nele existe. Hoje, o planeta Terra, ele é constituído de 5 continentes, que após diversos abalos sísmicos, terremotos, maremotos, tsunamis, ocorridos há bilhões de anos, um imenso bloco de pedra se dividiu e se formaram então as diversas regiões que compõem o nosso planeta, que hoje são habitadas ou não por seres humanos, fazendo com que o planeta terrestre pudesse realmente cumprir com seu papel sob os auspícios, a direção do governador espiritual, que é Jesus. Se nós fizermos uma viagem bem rápida, até mesmo pelo nosso pensamento, nós vamos notar as riquezas culturais vivenciadas em cada região. O estilo de dança, a comida, o vestuário, as formas de se comunicar e de se agir. Tudo isso enriquece o mundo em que nós vivemos. Alarga o nosso conhecimento, a troca de nossas experiências. E Pocahontas, ela tem a oportunidade de conviver com 2 culturas diferentes. Porque ela foi educada no nosso seio, no seio indígena, com os alconguinos, e depois ela foi viver em Londres, aprendendo com John Smith, com John Rolfe, o seu marido mais tarde, a cultura inglesa, também tão rica. E se o homem branco tinha muito a aprender com o índio também tinha muito que aprender com o homem branco. E essa troca de informações, essa troca de experiências é que leva-nos muitas vezes ao grande aprendizado, fazendo com que nós nos fortaleçamos cada vez mais na nossa jornada evolutiva. Então, as 4 civilizações, as grandes civilizações que surgiram na Terra, elas puderam trazer uma larga contribuição cultural, religiosa, filosófica para as criaturas humanas. Nós podemos nos recordar da civilização egípcia, que através da cultura do embalsamamento, das mumificações, nos falou de uma realidade, a realidade da vida após a morte, porque eles acreditavam que o espírito podia retornar a qualquer momento àquele corpo e por isso preparava o corpo, embalsamava, mas naquela visão já embrionária de que havia uma realidade além da experiência terrena e de que os espíritos podiam voltar pela lei da reencarnação. Então, as grandes pirâmides, que hoje, através de diversos estudos feitos pelos egiptólogos, as suas inscrições, legam à humanidade quantos ensinamentos, especialmente o livro egípcio dos mortos. Nós temos a civilização hindu, que traz uma larga contribuição no campo da espiritualidade. No solo indiano, quantos mestres se levantaram, especialmente Krishna,
que lega tantas lições. Podemos falar a respeito do Bhagavad Gita, o livro sagrado do hinduísmo, surgido a partir de um diálogo entre o discípulo Arjuna e o seu mestre Krishna, ou ainda a figura de Buda, que apresenta à humanidade as 9 verdades, o caminho do meio, a busca da nossa iluminação interior. A civilização europeia, que nesta ânsia da busca do poder, da conquista, alargou as condições financeiras por meio do trabalho, trazendo também uma grande contribuição no que diz respeito aos avanços tecnológicos. E a civilização judaica, que nos deixou um dos maiores legados, que é a crença em um Deus único. Os ensinamentos morais que ficaram imortalizados pelos grandes profetas, e entre eles o maior, o mestre por excelência, Jesus de Nazaré. É lógico que concomitantemente a essas 4 grandes e principais civilizações, outras surgiram com as suas culturas, com seus avanços, permitindo também as suas contribuições para o nosso crescimento espiritual. O Brasil, um país abundante de cultura, onde a todo instante nós trocamos experiências, aprendizado, dentro do próprio país. Quantas diferenças culturais, festas folclóricas e religiosas, músicas, alimentos típicos de cada região, até mesmo o sotaque que se modifica de um estado para outro. Como Pocahontas, que procurou retirar dessa diversidade o melhor para o seu caminho, que nós consigamos também, no nosso dia a dia, aprender, respeitar, crescer com as diversas culturas do nosso país ou do mundo, ao invés de criticar, buscarmos entender, buscarmos aumentar o cabedal do nosso conhecimento, somando esforços para juntos construirmos um mundo muito melhor. Houve épocas em que as raças elas não se misturavam. Acreditava-se, inclusive, que era preciso manter a linhagem do seu povo, sem haver a miscigenação. O povo hebreu, durante muito tempo, teve esse conceito. Eles não deveriam se casar com outros povos, os chamados gentios. Eles acreditavam que ficariam impuros diante de Deus. Mas graças ao nosso avanço moral, intelectual, esses conceitos eles foram sendo modificados. Aqui no Brasil ocorre algo muito interessante. Houve uma época que um francês, ele foi um dos maiores teóricos do racismo no século XIX, o Conde de Gobineau, ele veio visitar o Brasil e ele afirmou que aqui no Brasil, no nosso país, não existe uma raça definida. O Brasil, já naquela época, era um povo miscigenado. O que é isso? A miscigenação é o resultado da mistura de raças. É o resultado do casamento, da coabitação sexual de um homem e de uma mulher de etnias diferentes. Então, a beleza da cor, da união da diferença, é uma experiência
que pode trazer uma grande e larga contribuição quando se sabe vivenciar a experiência, respeitando as individualidades de cada um, as características mais variadas, nessa troca de vivências. Então, o povo brasileiro é um povo miscigenado, onde nós encontramos a mistura de tantas raças na construção ou na tentativa de construir o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Pocahontas entrou para a história norte-americana porque, ao se casar com John Rolfe, ela inseriu-se dentro de uma raça e se fez respeitar porque respeitou a raça deles. Então passou a ter uma relação positiva de troca, de auxílio mútuo, no bom sentido da palavra, onde cada um buscava se inteirar daquilo que podia aprender com o outro. E seria muito monótono se todos nós fôssemos iguais. As diferenças de raça, de cultura, de linguagem, é que nos fazem crescer com essa troca de experiências. Então, a história também da minha filha leva-nos a meditar sobre os nossos preconceitos. Que nós não cultivemos preconceitos quanto às escolhas de quem quer que seja, nos mais diferentes âmbitos. Que nós procuremos respeitar sempre as diferenças, aprender com elas, porque o respeito deve ser a tônica da nossa vida. Então, na noite de hoje, ao estudarmos sobre Pocahontas, essas são as mensagens que nós buscamos meditar com auxílio do livro Era uma Vez para Adultos. Nessa noite de despedidas, preparando-nos já para a finalização do nosso encontro, nós só temos a agradecer o carinho e a presença de todos vocês. Se você gostou do nosso encontro, dê o seu like. Se é a primeira vez que você se encontra aqui no canal, inscreva-se nele. Ative o sininho, que são as notificações. Compartilhe para que outras pessoas possam assistir também. E caso você tenha perdido alguns dos encontros anteriores, alguma história que você gostaria de entender um pouco mais, procure na playlist Era uma Vez para Adultos e poderá então assistir novamente, assistir pela primeira vez e interagir conosco, buscando aumentar cada vez mais o nosso conhecimento em torno da mensagem divina. Conforme nós dissemos, hoje é a última história do livro, mas ainda teremos o nosso último encontro na semana que vem, finalizando com muitas surpresas e com a presença do autor do livro, o Ellerson Santos. Então será um momento de reflexão final, de lembranças do trabalho que foi realizado, de compartilhamento de mais algumas experiências e a despedida real desse trabalho que durou alguns meses, levando todos nós a voltar a ser criança e a meditar sobre as mensagens tão profundas que o Evangelho, a mensagem divina nos traz, que sempre esteve presente em todas as épocas da humanidade. Desejamos a todos uma boa noite e até breve, se Deus quiser. Se eu não te encontrasse, nem sentisse este amor, eu jamais iria supor que a vida é o maior
maior bem se eu jamais te visse. Desde o dia em que eu vi, não veria que você é o que faltava em mim. Onde há tanta falsidade e terror no ar, eu só vejo a verdade ao olhar o seu olhar. E eu quero agradecer, tantas coisas me fez ver, e o destino quis que eu te encontrasse. Se eu não te encontrasse, nem sentisse este amor, eu jamais iria supor que a vida é o maior bem. E eu quero agradecer, tantas coisas me fez ver, e o destino quis que eu te encontrasse. O nosso amor tem grande emoção e o medo causa destruição, mas ouça o coração que tem razão, tem razão. Quero agradecer, tantas coisas me fez ver. Ouça o coração que tem a razão, e o destino quis que eu te encontrasse.